Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre queda livre e lançamento vertical, um dos top 10 dos vestibulares de todos os tempos. Tem matéria que você tem que saber. Essa é uma delas. E fique comigo até o final do vídeo, porque nós vamos passar por toda a teoria, detalhe por detalhe, sem faltar nada. E depois vamos resolver aquelas questões que eu chamo de clássicas, obrigatórias, fundamentais, para a compreensão total dessa matéria. E além disso, no final da aula, ainda tem uma dica extra, um bônus, né? Um truque para você resolver questões de movimento uniformemente variado e queda livre, né? Ou até mesmo lançamento vertical também, um truque que pode tornar a questão muito mais fácil. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Curta o vídeo, comente, deixe sugestões para que a gente possa fazer um canal cada vez mais com a sua cara e acione também o sininho para poder receber essas dicas preciosas sempre em primeira mão. Vamos lá então? Bom, pessoal, então vamos para a teoria, queda livre. Então tá lá, nosso corpo, uma bolinha, tá certo? Em geral, grande parte das questões, V0 igual a zero, velocidade inicial, não é isso? Velocidade inicial igual a zero e parte do repouso. Professor, quer se ele não partir do repouso, se alguém jogar para baixo. Bom, daí a gente adota o valor que ele falar, 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, mas grande parte das questõezinhas realmente V0 igual a zero, tá certo? Então tá aqui o solo, nós temos aqui uma altura, né? Uma altura que a gente poderia chamar de ΔS dentro das formulinhas lá do MOVE, não é isso? Então tá aqui, ó, o H de altura, tá certo? Vamos colocar um pouquinho mais perto aqui, ó. Então tá lá, ΔS ou H de altura, tá certo? E daí o que vai acontecer? Vai acontecer que esse corpo vai cair com a aceleração da gravidade. Então a aceleração que a gente chama de gama, não é isso? É o G, a aceleração da gravidade. Então, vou colocar aqui aceleração. Acelera, que é talvez a coisa mais importante dessa matéria, é isso aí, né? A aceleração da gravidade local. Eu vou colocar alguns exemplinhos aqui, tá? Mas não é para você decorar, hein? Não, ó, vou colocar aqui, ó, a aceleração da gravidade na Terra, na Lua e em Marte. São os mais famosos, mas eu vou colocar só para a gente poder pensar um pouquinho, não é para decorar isso. Mesmo o G da Terra, as questões em geral, os caras vão fornecer isso aí, né? Isso. Então vai estar lá, adote o G da gravidade aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, o G da Lua aproximadamente 1,6, praticamente 6 vezes menor que o nosso, tá certo? Tá, então, um astronauta que estivesse em Marte, com uma gravidade lá é 6 vezes menor praticamente, se ele saltasse com a mesma força, vamos supor que ele fizesse aqui no planeta Terra, ele saltaria 6 vezes mais alto, não é isso? E em Marte, o G da gravidade em Marte, aproximadamente 4 é menor que 4, mas em geral nas questões vestibulares é adotado o valor de 4 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade. Professor, mas não depende da massa? Se eu soltar uma pena, não, então, ó, soltar um pedaço de papel, né? Uma folha de papel aberta, então, veja, um detalhe muito importante, ó. Estamos vendo queda livre. Queda livre. Tá, o que a gente entende como queda livre? Sem a resistência do ar. Tá? Desprezando a resistência do ar. Tá? Então, sem a resistência do ar. E sem a resistência do ar, não é isso? Para atrapalhar, vamos pensar assim, não é isso? Os corpos caem com a mesma aceleração, tá? Não depende da sua massa, não depende do formato nem nada. Com o ar, não é isso? Com o ar faz diferença. Certo? Se eu soltar uma penugem, né? Uma penugem bem pequenininha, ela vai caindo, bate um vento, ela sobe. Professor, mas como é que a gente faz? Então, mas no vestibular não vai cair isso, né? Do alto do prédio soltamos uma penugem, uma pena pequenininha, uma folha de papel aberta, não vai ter isso aí. Tá? Que nem eu falei, você não pode bater um vento, ele sobe, daí é um movimento maluco, né? É impossível praticamente a gente poder equacionar. Tá? Então, nós estamos falando de objetos, né, aerodinâmicos. Não, por exemplo, eu vou contar essa história, mas daqui a pouco a gente vai ver uma questão que consta também. Não, a queda livre, a gente tem que falar sobre Galileu. Galileu Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos. Né? Um cara genial, diz que ele subia a Torre de Pisa. Torre de Pisa, aquela torre inclinada lá na Itália, e jogava os objetos, né? Que é genial essa ideia, né? Essa história é muito importante, né? Que é o início, vamos dizer assim, do método científico, porque antes do Galileu, o que pensava? Né? Como é que vamos analisar a natureza? Então os caras tinham ideia, falaram, eu acho que é assim, eu acho que é assim, né? Teorizavam tudo. O Galileu pensou assim, falou, puxa vida, o que eu penso, o que você pensa, que todo mundo pensa é bem interessante, mas se eu quero saber como é que os corpos caem,
eu vou jogar os corpos. Então, ele estabelece o início do chamado método científico. Então, vamos jogar. Então, jogar uma pedra, sei lá, de 1 quilograma, uma pedra de 2 kg, de 5 kg, de 10 kg, e via que não fazia diferença. Os corpos caíam com a mesma aceleração. Por exemplo, na Lua, né? Daqui a pouco a gente vai fazer uma questãozinha também. Na Lua não tem atmosfera, não tem ar para atrapalhar. Então, na Lua, essa matéria funciona, que é uma beleza. E muita gente já me perguntou, né? Nos meus cursos sempre tem alguém que pergunta para o professor Tiago, mas eu ouvi falar que na Lua não tem gravidade. Não, na Lua não tem ar, não tem resistência do ar, não tem atmosfera. Não é isso, mas gravidade tem, as coisas caem na Lua também. Certo? Então, se você, na Lua, daqui a pouco a gente vai fazer uma questão. Não é isso? Um astronauta jogar uma pena e um martelo na Lua, eles vão cair juntinhos, com a mesma aceleração, chamada aceleração da gravidade, no caso da Lua, tá certo? E olha que interessante, né? Já que estamos falando em aceleração, então se a aceleração, por exemplo, da Terra, muito próximo de 10, e se a gente variar a altitude, né, em pequenas variações, sei lá, 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, a aceleração praticamente não muda, né? É quase praticamente constante, né? Então a gente pode admitir que essa matéria é praticamente um MOVE, um movimento uniformemente variado, cuja característica principal do MOVE é a aceleração escalar constante, certo? Se você não assistiu a aula de MOVE, tem aqui, não é isso? No meu canal tem uma aula que eu deixei, movimento uniformemente variado, fiz a mesma coisa. Dei toda a teoria, detalhe por detalhe, depois passei para aquelas questões clássicas, obrigatórias, fundamentais para a compreensão total da matéria. Tá no meu canal, é uma das últimas aulas que eu deixei aqui, não deixe assistir, porque essa aula aqui que nós vamos fazer agora também é MOVE, tá certo? Então, se ele é MOVE, o que nós podemos usar? As mesmas forminhas do MOVE, tá? Que aqui eu não vou demonstrar, já vou colocar direto, tá? Mas se você quiser saber da demonstração dessas forminhas, assista a minha aula, tá no canal aí, Movimento Uniformemente Variado, tá? Teoria e exercícios fundamentais é o tema lá, né? Então, a gente pode usar a formulinha da aceleração, né? No caso, aceleração da gravidade, que é ΔV sobre ΔT. Tá? Nós podemos usar a formulinha da velocidade, lembrando, né? Eu vou até fazer a mesma coisa que eu fiz no Move, chamar isso de formulinha 1, chamar isso de formulinha 2, a formulinha da velocidade, né? V0 mais gama T, lembrando que a gente chama a aceleração de gama, né? A gente chama a aceleração, essa letrinha grega chamada gama. Tá? Depois tem a formulinha 3, que é a formulinha do ΔS. Tá aqui, ó. ΔS é V0T mais gama sobre 2T quadrado. Tem questão que nós vamos usar também, chamar de formulinha 3, do mesmo jeito que eu fiz na aula de MOVE lá, né? Depois nós temos a fórmula de Torricelli. Tá, o Torricelli, que lá na teoria de MOVE eu chamei de fórmula 4, aqui eu vou seguir o mesmo esqueminha, né? Tá lá, velocidade, deixa eu só encurtar aqui um pouquinho, para não ficar em cima da fórmula, 10 metros por segundo ao quadrado, isso. A fórmula de Torricelli, lembrando, né, quando é que usamos a fórmula de Torricelli? Nós usamos quando a gente não dispõe do tempo, tá certo? Então tá aqui, ó, fórmula 4, né? Lembrando, quem não assistiu essa aula do Move, assista aí, mas eu vou comentar de novo aqui, ó. Ah, professor, que era como assim sem o tempo, né? Tem questão que ele não fornece o tempo, mas também não perde o tempo. Lembra disso? Quem assistiu minha aula aí de Move? Puxa vida, ele não forneceu o tempo, mas também não quer saber o tempo. O tempo não interessa, formulinha 4 vai nos salvar. E finalmente a formulinha 5, que é a formulinha da velocidade média. Velocidade escalar média. Tá? Aqui no Move, lembra disso? Chamei de formulinha 5 lá na aula de Move, que era assim, ó, velocidade média. Tá? Aqui é ΔS pelo ΔT. Aqui é V0 mais V sobre 2. E daí, o que eu fiz para vocês? Tinha duas formulinhas do Move, né? Daí eu separei essas duas aqui, ó. Eu juntei as duas formulinhas da velocidade média, não é isso? Para poder juntar numa formulinha só, que é ótima quando a gente não dispõe da aceleração. Então, vou colocar aqui, ó, sem a aceleração gama, tá certo? Professor, que era como assim? Tem questão que ele não vai dar aceleração e também não pede aceleração. A gente vai pensar, puxa vida, hein? Ele não forneceu aceleração, mas também não pede aceleração. Formulinha 5 vai nos salvar. Mas vou te contar uma coisa: essa formulinha 5, talvez nessa matéria aqui a gente use menos. Tá? Para o software, por quê? Porque na queda livre, depois do lançamento vertical mais para cima, uma das principais características informações, vamos dizer, de uma questão é a aceleração, né? No caso, a aceleração da gravidade. Então, a gente tem uma questão que ele não pede aceleração da gravidade e também não fala nada da aceleração da gravidade, é muito difícil, tá certo? Mas pode ser que aconteça, tá? Pode ser que aconteça, daí a gente usa a formulinha 5. Vamos aí, então?
Então vamos para aquelas questões clássicas, fundamentais, obrigatórias para a compreensão total desta matéria. Vamos lá então? Então tá aí, ó. Exercício 1. Ao soltar de um martelo. Caiu no Enem essa questão, hein? Caiu no Enem. Mas é uma história clássica. Ao soltar o martelo e uma pena da Lua em 1973. O Apolo 15, isso aqui, hein? Apolo 15. Né? Não sei se você lembra direitinho da história. E Apolo 11 pisou na Lua, né? Isso em 1969. Depois Apolo 12 pisou na Lua. Apolo 13. Os caras já não estavam nem ligando mais, né? Vamos de novo para a Lua. Os caras, beleza, né? A população. Daí, ninguém estava nem ligando Apolo 13 já, né? Ninguém estava ligando muito. Beleza, vamos para a Lua. Só que daí deu um problema na Apolo 13, não pôde chegar na Lua, tiveram que voltar para a Terra, os astronautas quase morreram. Tem um filme muito bacana sobre contando essa história com Tom Hanks, chama Apolo 13, o filme, uma história verídica, né? Um filme sensacional, você que gosta de ciência aí, né, de física, não deixe de assistir, porque o filme é sensacional, uma aventura e é fato verídico. E depois eles voltam para a Terra, mas daí Apolo 14 pisou na Lua, Apolo 15, que é essa história aí. 1973, ao soltar o martelo de uma pena de 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície que eu falei na teoria agora, né? Tá? E deu só para encerrar a história aqui, Apolo 16 pisou na Lua, Apolo 17 pisou na Lua, né? E daí encerrou a história. Até hoje já mandaram outras naves para a Lua, né? Ultimamente a Índia mandou uma nave para a Lua, a China já mandou também, tá certo? E um detalhe interessante, se me falha a memória, em 1958, isso, a Rússia tinha mandado também uma nave de controle remoto, desceu na Lua, uma nave chamada Luna 9, alguma coisa assim, né? Se não me falha a memória. Mas ó, Apolo 11, só a história, porque é interessante saber. Apolo 11, 12 pisou na Lua, 13 não conseguiu, 14, 15, 16 e 17. 6 missões pisaram na Lua, cada vez que for para lá, 2 astronautas pisaram na Lua, 12 astronautas, né, já pisaram na Lua, só 12. Tá, mas nos próximos anos, né, tudo indica que vão voltar bastante para a Lua, estabelecer silos, né, pessoas morando, ou pelo menos ficando um bom tempo na Lua. Aguarde aí, deve ser logo, logo isso aí, né? Nos próximos anos, com certeza. Então vamos lá, né? O cientista italiano Galileu Galilei, 1564 1642, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície, que é o que a gente chama de queda livre, não é isso? Na demonstração, o astronauta deixou cair do mesmo instante, de uma mesma altura, um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas, se não me falha a memória, é uma pena de um falcão, não é isso? Durante a queda no vácuo, os objetos apresentam iguais o quê? A acelerações, né? Então tá aqui, ó, alternativa D de dado, aceleração, no caso, a aceleração da gravidade, não é isso? Deixa eu até colocar aqui, ó, aceleração da gravidade. E eu falei lá na teoria, né, isso, a gente chama de gama nas formulinhas, o G da gravidade na Lua, que é aproximadamente 1,6, que eu falei agora há pouquinho, 6 vezes menor, praticamente 6 vezes menor do que o da Terra, tá certo? Porque a gravidade depende da massa, né, do tamanho do corpo celeste, nem do planeta, né? Que a Lua não é um planeta, é um corpo celeste, depende da massa e do tamanho, né, isso, do diâmetro, do raio desse corpo celeste, tá certo? Então a gravidade da Lua é menor que a da Terra. Vamos para a próxima questão, então? Tá lá. Cai na VUNESP, a questãozinha, tá lá, é quase um bungee jump, mas ligeiramente menos radical. A 60 metros do chão, o professor é muito alto, muito alto, né? Olha lá, o queda livre, né? A atração chama queda livre, em brotas, dá frio na barriga, só de olhar. Mas a queda livre, na verdade, é bem menor, 20 metros aproximadamente. Então, ó, isso aqui interessa muito pra gente, ó. Porque ele está dizendo que a queda livre, o delta S, né, ou o H, vamos pensar assim, ó, a altura é de 20 metros. Tá certo? O professor tinha ali os outros metros. Não é isso? Não, os outros metros já está acionada aí uma cordinha, né? Isso, uma corda elástica, ela já vai brecando, esticando a corda elástica. Queda livre mesmo, sem nada atrapalhar, é praticamente 20 metros. Então lá, considerando que a resistência do ar seja desprezível, que é a nossa matéria, né? Queda livre, e que a aceleração da gravidade, o G, né? Tá aqui, ó. Tá? E G igual a 10, praticamente igual a 10, então tá aqui G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que nessa atração o salto se dá a partir do repouso, calcule o tempo total que a pessoa experimenta a sensação da queda livre. Então, eu vou fazer um desenho e passar essas informações para um desenho, tá? Talvez nem precisasse, né? Acho simplesinha a questão, mas tá aqui, ó. Tá lá, pessoa, né? Vamos desenhar aqui uma pessoa, vai partir do repouso V0 igual a zero, certo? Vai cair de uma altura, né, que a gente está chamando de delta S,
Nas formulinhas do MOVE são o ΔS, a altura, que vale 20 metros. E o G da gravidade, né, isso? O gama, o G da gravidade, praticamente 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele quer saber, então, quanto tempo. A pergunta é quanto tempo esta pessoa vai experimentar a queda livre mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Puxa vida, esse tá difícil aí. Agora saiu, né? Não ficou muito bom, mas tá legal, né? Agora ficou bonitinho. Ô, pessoal, daquelas formulinhas lá do Movie que eu mostrei para vocês agora há pouquinho, que eu fiz lá um resumão, o que nós podemos usar? Porque, ó, não tem formulinha do tempo. Aliás, eu comentei isso na aula do Movie, né? Se você não assistiu, assista, uma aula preciosa. Tem que saber, fundamental. Meu Deus, eu falo isso na aula de Movie, né? Matéria mais certeza de cair no vestibular é Movie, tem que saber isso aí. Talvez se tivesse uma eleição, eu falei isso aí, se tivesse uma eleição de qual a matéria mais importante de todas, né? De física que era vestibular, MOVE ganharia, com certeza. Então vamos lá. Que formulinha eu vou usar? Porque não tem formulinha do tempo. Ele pede o tempo, mas não tem uma fórmula do tempo. Então a gente precisa ir testando. Tá? Mas ó, veja, como ele deu o ΔS, eu acho melhor a gente usar a formulinha que eu chamei de 3 agora há pouquinho lá na teoria, né? Tá aqui, ó. ΔS é V0T mais gama por 2T quadrado. Professor, por que você não usa a formulinha 5? Então, a formulinha 5, o que a gente combinou? A fórmula 5, a gente tenta usar quando não foi dada a aceleração, não pediu aceleração, ele deu a aceleração. É bom não usar a 5, né? Senão a gente vai perder essa informação. Professor, por que você não usa a fórmula 4 lá do Torricelli? O fórmula 4 Torricelli, porque a fórmula 4 Torricelli é para usar quando a gente não tem o tempo e não perde o tempo. E ele está pedindo tempo. Tá, uma furada, né? Professor, por que você não usa a formulinha 1 a 2, a da velocidade, então? Porque ele pede o tempo, mas ele deu o ΔS. Eu não tenho a velocidade final. Tá? Então a gente vai eliminando as formulinhas. E eu falei na aula de Move isso aí também, professor Kelly, se não tiver essa clareza mental que você está falando aí, vai testando as formulinhas, né? Também não acho o fim do mundo, não. Testa a primeira, não deu certo, testa a segunda. Ah, eu falei na aula de Move, a formulinha 1 e 2 praticamente são iguais, né? Tá? Então, na verdade, eu preciso testar a 2, a 3, a 4 e a 5. Tá? Não demora muito também. Tá? Mas aqui com vocês, eu já vou fazer bonitinho, raciocinando. Ó, esta parcela vai embora porque V0 é igual a zero, né? Então, 0 vezes T vale zero. Aí aqui fica assim, ó, ΔS, que é o H. Não é isso? Ó, eu vou substituir, depois eu substituo pelos números. Tá? Vou substituir pelas letrinhas. Por quê, professor Tiago? Você já vai entender por quê. Ó, o gama é o G, né? Ó, G sobre 2. T quadrado, né? Então tá aqui, ó. G sobre 2. T quadrado. T quadrado, tá? Deixa eu só colocar o G um pouquinho mais para cima, assim, para ficar mais claro. Assim, tá? GT quadrado sobre 2. E olha que interessante, ó. Eu vou puxar uma linha aqui para você. Tá? Vou fazer assim vou fazer uma observação. Tá? Então presta atenção, ó. Eu vou isolar o tempo. Tá? Professor, que onde você quer chegar? Já vou te mostrar, ó. O 2 passa multiplicando a altura, né? Isso, o 2 está dividindo, passa multiplicando o H. O G que está multiplicando passa dividindo. E como o T está ao quadrado, sai a raiz. Tá? Sai a raiz de 2H sobre G. Então, quem gosta de decorar formulinhas, mas eu não sou fã de fazer isso aí. Tá? Eu não sou fã. Tá? Mas se você gosta de formulinhas para cada situação, está aí. Tempo de queda. Qualquer livro de física que você pegar aí vai estar essa formulinha. T igual a raiz quadrada de 2H sobre G, como sendo o tempo de queda. Tá? Professor Thierry, por que você não gosta? Não era melhor só tacar essa formulinha? Mas aí é mais uma formulinha para a gente decorar. Sendo que a formulinha 3 do MOVE, ela resolve o nosso problema. Tá? Eu não sou fã de ficar decorando mais formulinha, mais formulinha. Tá? E essa formulinha, se o cara jogasse, se ele pegasse, sei lá, um objeto e jogasse para baixo, se o V0 não fosse zero, essa formulinha do T aí, raiz 2H sobre G, não funcionaria, né? Então eu não sou fã, mas tá aí. Se você quiser decorar, ou se você vê em algum livro, fala, Futi, ela não falou, né? Eu tô falando aí, né? Tá, mas não precisa. Olha o que eu vou fazer. Vou substituir aqui, ó. O H vale 20. Tá, vamos seguir para baixo aí, ó. O G da gravidade é 10, ó, já vai embora, ó. 0 com 0 já vai embora. O T quadrado sobre 2. Tá? Passa multiplicando 2 vezes 2. O 2 que está dividindo passa multiplicando. Tá? Isso aqui vai dar 2 vezes 2 dá 4. E, finalmente, raiz de 4 vai dar 2 segundos. Tá? Então, praticamente 2 segundos de queda livre a pessoa vai experimentar nesta
brincadeira radical lá da cidade de Brotas, não é isso? Vamos em frente, então? Vamos lá. Um corpo é abandonado no repouso, né? Então, vamos fazer o desenho. Tá aqui, ó. Tá a mesma história lá. Um corpo é abandonado no repouso, V0 igual a zero. Tá certo? De uma altura de 80 metros. Então, tá aqui, ó. Tá o delta S. O delta S. Tá, que eu vou colocar do lado aqui, ó. Ou H, né? Isso, a altura vale 80 metros. Admitindo que o módulo de aceleração da gravidade está lá, aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que o ar não forneça, né, não oferece resistência ao movimento do corpo, qual o valor absoluto da velocidade escalar com que esse corpo atinge imediatamente antes de atingir o Sol, não é isso? Ó, tá? Não é? Sempre tem alguém no meu curso que fala assim, professor, tira, mas peraí, se bater no Sol, pá, bater no Sol não é zero. Bateu no Sol não é zero, então é imediatamente antes, né? Que ele atinge o Sol, não após atingir, certo? Então ele quer saber a velocidade final. Esta é a perguntinha da questão, tá? Qual a velocidade final? Tá lá, professor Fitiela, mas tem um monte de formulinha, né? Você passou 5. Se bem que a 1 e a 2, falei, a 1 e a 2 são iguais, né? Visualmente são diferentes, mas é a mesma aplicação. Então, praticamente, a gente já descarta, né? Vamos pensar na 2. Formulinha 2, 3, 4, 5, não é isso? Tá? Nós temos 4 formulinhas. Que formulinha eu vou usar? Pessoal, pense comigo. Por acaso ele forneceu o tempo? Ele não forneceu o tempo. Por acaso ele está pedindo o tempo? Não está pedindo tempo. Ah, não forneceu tempo, não pede o tempo não interessa. Formulinha 4 vai resolver o nosso problema. Vamos lá, então? Tá, formulinha de Torricelli. Professor Torricelli, por que você não calcula o tempo? Poderia. Tá, mas eu teria que calcular o tempo para calcular a velocidade. Por que eu vou fazer isso aí? Sendo que nós temos uma formulinha que mata direto esse problema. Então, vamos lá. Tá lá, Torricelli V quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, delta S, o Torricelli vai resolver o nosso problema. Tá certo? Então, a V0 é igual a zero. É uma das vantagens da queda livre, né? Em geral, falei na teoria, muitas questões o V0 é igual a zero. Parte do repouso. E toda formulinha tem V0, né? Todas as fórmulas têm V0. Então, já ajuda bastante a conta. Então, tá lá, velocidade final, que a gente não sabe, ao quadrado, é 2 vezes a aceleração, que é o g igual a 10, é isso, o delta S, que é 80, tá, isso aqui vai dar 2 vezes 80, dá 160, vezes 10 dá 1.600, tá, finalmente raiz de 1.600, isso aqui dá 40, tá, 40 metros por segundo, resposta D de dado, tá certo? Vamos em frente? Tá, então, ó, só chamando a sua atenção, né? Olha o que eu estou fazendo nessas questões. Ó. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. A questão anterior, ó, a questão anterior, ele pediu tempo. Tá? Ele pediu tempo, dava altura, V0, gama, né? E pediu tempo. Mas não pedia velocidade. Tá? Não pedia velocidade. Essa questão que a gente acabou de fazer, ele pede a velocidade, mas não para o tempo. Tá certo? Mas podia. Tá? Podia, se você quisesse, podia fazer, calculando a velocidade, calculou o tempo. Tá? Que eu acho uma ótima tática também. Tem gente que às vezes fala, professor, eu não sei como é que faz a questão lá, fiquei olhando um tempão, né? Daí calcula a velocidade, calcula tudo que você puder. Tá? Não demora que você aplica a formulinha, 1, 2 minutinhos, você mata a questão. Às vezes passa 3 minutos olhando a questão, tá? Em 2 você poderia ter feito usando as outras formulinhas, né? Eu sou fã de fazer isso aí, eu sou fã, mas é uma dica ótima. Tá? Calcula até o que ele não pediu, é uma boa, né? Tá? Daí você vai tendo mais informação. Poxa, ele deu pouca informação, mas eu sei calcular mais uma coisa. Aí você tem mais uma informação, né? Você usa as continhas que você está fazendo, o que você está conseguindo calcular, a favor de você mesmo que está ganhando informação. É ótima essa tática, né? Vou fazer aqui uma OBS. Olha que interessante, ó. OBS. Observação, que nem a gente fez na outra questão, né? Na primeira questãozinha, ou na segunda questão. Quer ver, ó? Olha o que eu vou fazer. Eu vou seguir aqui só com as letrinhas. Quer ver, ó? Velocidade ao quadrado. V0 já foi embora. Olha, professor, tira onde você está querendo chegar. Calma, vou te mostrar. Quer ver, ó? O gama não é o G da gravidade? Tá? Põe assim, ó. E o delta S é o H, não é isso? H. Tá, daí pega esta formulinha aqui, já que o V está quadrado, a gente tira a raiz. Tá, então fica a raiz de 2GH. Professor, tinha ali daí. Daí que qualquer livro que você pegar de física que tenha queda livre, vai aparecer essa formulinha. Tá? Velocidade de queda é raiz de 2GH. Professor, tinha ali, por que você não passou lá na teoria? Porque não precisa. Tá? Não precisa. Eu não sou fã, vou falar isso, eu não sou fã de ficar decorando mais formulinha, mais formulinha.
Professor, mas não é só jogar direto? É, mas aí você vai juntando. Uma aula mais três formulinhas, outra aula mais três formulinhas, aí no final do curso é um monte de formulinha. Eu acho muito mais chato de ficar decorando, é isso? Tá? Então, raiz 2GH não precisa, tá certo? Você faz tudo com Move. Tá? Move você tem que saber mesmo, tá? Foi o que eu fiz a primeira resolução. Vamos em frente? Bom, pessoal, agora vamos para lançamento vertical. O que vai mudar? O que vai mudar é que agora nós vamos arremessar um corpo para cima, tá certo? Com uma certa velocidade inicial V0, tá lá, V0, tá certo? Ele vai subir. Deixa eu só trocar a cor da minha canetinha aqui, que tá verdinha, né? Deixa eu deixar um aqui, ó, que essa cor fica melhor, né? Então tá lá. V0 vai lançar com uma certa velocidade inicial, ele vai subir e vai chegar no ponto mais alto com velocidade igual a zero, professor Futiela. E eu sou obrigado a saber que a velocidade final é igual a zero? Da subida, sim, né? Tá? Porque é o ponto mais alto. Tá? Em todas as questões, nós vamos ter que fazer isso aí. Tá? No ponto mais alto, eles não vão falar isso. Nós que temos que saber que a velocidade é igual a zero. Senão parece que está faltando dado, né? Tá? Tem poucas informações. Mas a gente tem que saber que V igual a zero no ponto mais alto. Depois ele vai cair, mas muitas questões nós não estamos interessados na descida mais, só na subida, tá certo? E daí ele vai subir, então, o que a gente chama de delta S, o deslocamento, ou no caso, a altura, tá certo? Vamos colocar um pouquinho mais perto, tá? Delta S ou altura, isso. Então, tá lá. O que nós vamos fazer? Pessoal, veja, a velocidade é para cima, né? A velocidade inicial, não é isso? A velocidade inicial é para cima. O delta S é para cima, né? Ele subiu. Delta S para cima, certo? E as alturas aumentam para cima. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, é isso? Então, o melhor a se fazer é adotar o positivo para cima. É adotar o positivo para cima, tá certo? E se adotarmos o positivo para cima, que não é obrigatório, mas é o disparado, o melhor a se fazer, a aceleração da gravidade que está para baixo, ela vai entrar negativa, tá? Então o gama vai entrar menos g, tá? Então vou chamar a sua atenção assim, ó. Cuidado com o sinal, certo? Porque agora o gama, não é porque. Por que a gravidade é negativa? Não, a gravidade não é negativa, né? O G continua, se for na Terra, praticamente 10, não é isso? Mas o que muda é o sinal. O gama, a aceleração é que é negativa, certo? O gama vai entrar menos G. Deixa eu só trocar a cor aqui, ó. Então tá aqui, ó. Gama menos G. Isto. Cuidado, certo? Turma, então, professor, por que não adota, por que não adota o positivo para baixo? Tá? Daí o gama fica positivo, então, mas daí o gama fica positivo, mas o V0 fica negativo, o delta S é negativo, tá? E as alturas aumentam para cima, não é intuitivo fazer isso aí, é pior, né? É pior, daria até certo, mas é pior, tá? Recomendo que você não faça isso aí, certo? Então, cuidado, porque o gama é menos G, tá certo? E um detalhezinho, professor Fiera, por que nas outras questões que você fez anteriormente, você nem falou nada de sinal? É a verdade, eu não quis encher a sua cabeça, mas estava implícito que para baixo era positivo. Tá? Então, na queda livre, veja, a velocidade é para baixo, o delta S é para baixo, a aceleração da gravidade é para baixo. Então, está implícito que a gente adotou o positivo para baixo, tá certo? Mas agora não. Aí ele vai subir, o melhor a se fazer é adotar o positivo para cima, a aceleração vai entrar menos G. Primeira questão de lançamento vertical, um corpo é lançado verticalmente para cima a partir do solo, com uma velocidade, tá aqui, ó, V0, 80 metros por segundo, tá certo? Tendo a aceleração da gravidade, lembrando que nós vamos adotar o positivo para cima, cuidado, olha lá, tá? A aceleração é para baixo, então vai entrar menos G, ele está dizendo que é 10, a gente vai colocar menos 10, não é isso? Menos 10 metros por segundo ao quadrado, até atingir o ponto mais alto, onde a velocidade é zero. Professor Futiela, como é que você sabe que a velocidade final é zero? Foi o que eu falei na teoria agora há pouquinho. Tá? A velocidade é zero porque é o ponto mais alto. No ponto mais alto, ele para e começa a cair, não é isso? Tá? Então vai subindo, para, velocidade igual a zero, e depois vai cair, mas já não me interessa, né? Ele quer saber qual o tempo necessário para esse corpo, para que esse corpo lançado alcance o ponto mais alto de sua trajetória. Então, vamos lá, pessoal, presta atenção, ó. Como é que nós vamos calcular o tempo? Como é que nós vamos calcular o tempo? Então, a formulinha 2 não aparece o delta S, né? Então, vamos usar a formulinha 2, que não precisa do delta S, não tem o delta S. Então, tá lá, para calcular o delta T, ou simplesmente T, né? Isso, ou simplesmente T.
Tá? Vamos usar a formulinha 2, tá lá. V igual a V0 mais gama T, tá certo? Então vamos lá, tá? O que que nós vamos fazer, ó? Vou colocar assim, ó, velocidade final igual a zero. Vou fazer que nem eu fiz nas questõezinhas de queda livre, né? Ó, vou fazer uma OBS. Vou fazer uma OBS aqui pro lado, ó. Olha que interessante, ó. V, né? V final é zero, não é isso? Zero igual a V zero menos G, não é o gama, não é menos G? T. Tá? Passa o GT para o outro lado positivo. Ah, está aqui, ó. T igual a V0 sobre G. Professor Fiala, onde você está querendo chegar? Estou querendo chegar que qualquer livro de física que você comprar e que você for analisar, vai ter essa formulinha. O tempo de subida, ó. O tempo de subida é V0 sobre G. Professor Fiala, por que você não passou isso lá na teoria? Porque não precisa. Tá? Eu acho muito melhor. Tá? Gostaria de passar isso para vocês. Eu acho muito melhor só usar as formulinhas do MOVE, porque do MOVE você vai ter que saber mesmo, né? Tá, eu acho mais interessante. Bom, já que nas questões de MOVE, movimento uniformemente variado, você vai ter que pensar quem é o V0, quem é o gama, faz a mesma coisa na queda livre e lançamento vertical. Tá? Porque não é diferente. Tá? Senão você vai ter que decorar mais. Ó. Na queda livre já não eram duas formulinhas. Agora tem mais uma. Depois tem mais uma formulinha da altura máxima atingida. Tá? É besteira. Você vai ficar decorando mais formulinhas. Já são 5 do MOVE. Então, mais 2 de queda livre, mais 2 de lançamento vertical. Aí são 9. Acho besteira. Acho melhor não fazer, mas tá aí. Se você gosta de. Né, professor, que tem uma mente brilhante, decoro tudo, para mim é fácil. Então tá mais um aí para você decorar, tá? Tempo de subida, tá? Só tempo de subida, não é isso? Tempo da subida V0 sobre G. Mas não vou fazer assim, não. Tá lá, V0 já vou fazer. Vou usar a fórmula da velocidade do move mesmo, né? Ó, a aceleração é menos 10 e o tempo tá aqui. Passa o 10t positivo para o outro lado, igual a 80. Tá, daí corta zero com zero, né? Ó. Aí já sai que o tempo de subida é de 8 segundinhos. Resposta correta, letra E. Então, lá, próxima questão. Alguns atletas conseguem uma impulsão que lhes permite atingir uma altura de 1,25 metros acima do solo. Tá, então, vou fazer um desenho. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O atleta, vou desenhar pequenininho, né? Ó. Tá aqui o atleta. Na eles vão desenhar uma bolinha, né? Senão fica estranho, né? O atleta pequenininho assim, ó. Que ele não vai subir tanto. Vamos pensar uma bolinha, tá lá. Um corpo assim, né? Ele salta com uma certa velocidade inicial que a gente não sabe, não é isso? Que, aliás, é a pergunta da questão, daqui a pouco a gente vai ver aí. Ele sobe, olha lá, ó, adota o positivo para cima, tá? Já vou lendo, agora vamos montando a questãozinha, ó. Vamos adotar o positivo para cima. A aceleração da gravidade tá para baixo, não é isso? Então vai entrar menos g, que é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá lá, ó. Tá? A altura, né? Isso, altura, a gente sabe, dessa vez a gente sabe, né? Ó, o delta S é a altura máxima que vale 1,25 metro e atinge o ponto mais alto com velocidade igual a zero. Veja que nas questões todas eu estou pondo aí velocidade final igual a zero porque é o ponto mais alto. Tá? Acho que é a terceira vez que eu falo a mesma coisa aí, né? Tá? O ponto mais alto, nós temos que saber que a velocidade é zero. Tá? Eles não vão fornecer esse valor. Daí parece que está faltando informação, né? Olha lá, pergunta da questão. Quanto vale a velocidade inicial do atleta? Né? Isso, a velocidade que ele sai do solo, né? Velocidade da impulsão. Então, ó, o que nós podemos fazer? Pessoal, presta atenção. Por acaso ele deu tempo? Por acaso ele está pedindo tempo? O tempo não interessa. Não deu tempo, não pede o tempo não interessa. Torricelli vai nos salvar. Então tá lá, para calcular o V0. Tá? Então fica lá, Torricelli, velocidade final ao quadrado é a inicial ao quadrado, mais duas vezes gama delta S. Tá? Torricelli vai nos salvar. Lembrando, olha que interessante aqui, eu vou fazer de novo aquela OBS da formulinha, se você quiser decorar, ó, eu vou demonstrar para você. Tá? Vou demonstrar para você e poderia, a princípio, usar, ao invés de usar o Torricelli, usar essa formulinha decorada aqui, mas não precisa, eu vou demonstrar para vocês aqui. Tá aqui, ó, velocidade final igual a zero, inicial V0 ao quadrado, mais duas vezes menos GH, não é isso? Certo? Ó, duas vezes menos G vai dar menos 2GH, passa para o primeiro membro positivo, né? Ó, passa positivo. Tá? Negativo passa positivo, 2GH
igual a V0 ao quadrado, e já sai que a altura máxima é V0 ao quadrado sobre 2G. Tá? Altura máxima. Então, veja, nessa questão ele dá a altura máxima. Então a gente poderia pegar essa formulinha decorada da altura máxima, sabendo a altura máxima, joga lá e calcula o V0. Tá? Mas eu não vou fazer assim, não. Tá? Mas está aí, qualquer livro didático que você comprar de lançamento vertical vai ter essa formulinha para calcular a altura máxima. Você poderia até usar nessa formulinha. Eu vou usar o Torricelli mesmo, né? Acho mais prático. Então tá aqui, ó. Velocidade final é igual a zero. A inicial nós não sabemos. Mais 2 vezes menos 10 vezes a altura, que é 1,25, né? Então fica zero igual a V0 ao quadrado. Olha, essa continha aqui, o que, que vai dar? Ó, 10 vezes 1,25 dá 12,5, né? 12,5 vezes 2 vai dar 25, né? Então, mais com menos dá menos, menos 25. Passa o menos V0 ao quadrado para o outro lado. Troca o sinal, né? Se você quiser, pode fazer direto assim, ó. Tá? É menos e menos, tá? Já pode trocar o sinal direto, no menos com menos vai dar mais. Aqui eu vou fazer o jeito bonitinho dos matemáticos aí, né? Mas se você quiser, não precisa não. Pode escrever lá no vestibular, né? Na provinha, trocando o sinal, alguma coisa assim, né? Tá, aqui eu vou multiplicar por menos um, ó. Multiplica por menos um deste lado, multiplica por menos um deste lado, que é trocar o sinal, basicamente, né? Trocar o sinal. Tá? Os dois lados estão negativos, os dois lados ficam positivos, tá certo? Deixa eu só voltar para a minha canetinha azulzinha mesmo. Tá aqui. Tá? Maravilha. Então, ó, deixa eu só tirar daqui. Isso. Então, o V0 ao quadrado é 25, tira a raiz de 25 dá 5, né? Então, tá lá, 5 metros por segundo. Tá? O que nos remete à alternativa E. Tá certo? Vamos em frente, então? Próxima questão: um garoto lança uma pedra verticalmente para cima, fazendo-a subir por 0,8 metro. Então, vamos fazer um desenho? Vamos fazer um desenho aqui. Tá? Vou fazer um desenho grandão aqui, depois a gente apaga aqui. Viu? Ó, subir 0,8 metro. Então, tá aqui, ó. Ele deu delta S, né? Isso tá aqui, ó. 0,8 metro, que é a altura, né? Isso que é a altura. Tá certo? Aceleração da gravidade. Bom, a gente combinou, né? Vai ser lançado para cima com V0. Não é isso? Então a gente vai adotar para cima positivo. A aceleração G da gravidade. Opa, aceleração para baixo vai entrar menos G, que é menos 10. Não é isso? Metro segundo ao quadrado. Calcule o tempo necessário para que ele retorne à mão do garoto, né? Ó, então tá aqui, ó. Delta T total, né? Isso que ele vai subir e descer, tá? O delta T total, hein? A perguntinha é: qual o delta T total? Tá? O professor tinha como total subida mais descida, ó. Subida mais descida. Tá? Ele quer saber, o garoto jogou, ele quer saber quanto tempo demora para subir, descer e voltar à mão do garoto. Então, pessoal, preste atenção na encrenca. Professor Ficha, como assim encrenca? A questão difícil? Então, mais ou menos, mas nós vamos tornar ela fácil. Tá? Então, olha que interessante. Ó. Preste atenção, veja, o cara não deu o V0, certo? Não deu o V0. Professor Ficha, e daí? E daí que todas as formulinhas aparecem o V0. Então, se a gente seguisse essa linha de raciocínio, analisando esse desenho, nós deveríamos primeiro calcular o V0, para depois poder calcular o tempo. Tá? É o fim do mundo? Não é, né? Duas formulinhas, certo? Duas formulinhas não é o fim do mundo, mas eu vou te ensinar um truque mais fácil, tá certo? Vou apagar tudo isso aí. Vamos lá. Pessoal, preste atenção. Olha o que eu vou fazer. Peraí. Pense comigo, ó. A subida não é igual a descida? Professor Fiera, como assim? Isso é uma característica do move. A aceleração constante, o tempo da ida igual ao tempo da volta. Então, se eu pegar essa canetinha e jogar essa canetinha para cima, ela demoraria 1 segundo para subir, 1 para descer. Se eu jogar com uma velocidade maior, né? Isso, uma velocidade inicial maior, 2 segundos para subir, 2 para descer. 3 para subir, 3 para descer. O tempo de subir é igual a descida. Professor Fiera, e daí? E daí que se a subida é igual a descida, nós podemos optar a fazer só a descida. Só a descida. Professor Futiela, mas eu acho que numa questão dissertativa eu não posso fazer isso, hein? O cara vai ficar bravo, vai descontar no meu ponto. Não vai, não. Né? Se você escrever, né? Eu vou evitar de escrever aqui, mas numa provinha dissertativa, você escreve assim: já que a descida é igual a subida, ou já que a subida é igual a descida, irei analisar só a descida, né? Isso por praticidade, analisar.
não apenas o examinador vai te dar uma nota certeira, né? Se você acertar tudo, vai te dar 10, como vai falar, meu Deus, essa pessoa sabe o que está fazendo, né? Se pudesse, daria 10 estrelas, né? Quer ver, ó? Só a descida, ó. O cara vai falar assim: essa pessoa sabe, essa pessoa domina a matéria, né? Vamos fazer só a descida. E por que que a descida é mais fácil? Ó, vamos pensar aqui comigo, ó. Tá aqui, ó. Olha o desenho, ó. Só a descida, daí V0 igual a zero. Se eu analisar a descida, porque ele não subiu, ó, ele subiu, parou. A velocidade no ponto mais alto, que é igual a zero, vai ser a velocidade inicial da descida. Tá? Então, V0 é igual a zero e todas as forminhas têm V0. Tá certo? Então, é uma boa. Né? Fica muito mais fácil. A velocidade final eu não sei, porque eu não sabia a inicial, né? Eu não sei, mas também não precisa saber, né? Tá? Nem vou colocar no desenho aí. Ó, ele cai de uma altura, que é o ΔS, né? A altura máxima é a altura que ele vai cair depois, que é 0,8. Tá? E outra grande vantagem, que daí eu adoto positivo para baixo mesmo. Tá? Não é só a descida? Só a descida a gente já fez as questões de gente que era livre. Adoto para baixo positivo, então o gama não vai entrar negativo. Então é dupla, tripla vantagem, né? Ó, vai entrar mais G. Tá? Vai entrar mais 10. Não, 10 mais não precisa nem pôr, né? Mas eu vou deixar só para a gente analisar que ficou positivo aí, tá certo? E ele quer saber o tempo total. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou calcular o TD, tá? O tempo da descida. Daí o da subida é igual, acabou a questão, a gente multiplica por 2, né? Então tá lá, tempo só a descida, né? Então tá aqui, ó. Tá? Eu vou chamar de TD, tá certo? Então vamos lá, presta atenção. Ó. Eu sei o ΔS, eu quero saber o tempo. Tá? Então vamos usar a formulinha do ΔS mesmo, né? Tá lá. Ou aquela que eu passei decoré para você, né? O tempo de queda é raiz de 2H sobre G, né? Ah, professor, eu prefiro usar a formulinha decoreba e vai mais rápido. Pode ser, né? Tá, eu não vou fazer isso não, tá? Eu não gosto de ficar decorando mais formulinhas. Eu vou só usar as do Move mesmo, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Então tá aqui, ó. Tá, tempo da descida. Só a descida. Tá, então tá lá, ΔS é V0T. Lembrando que essa parcelinha já vai embora porque V0 é igual a zero. Zero vezes T dá zero. Mais gama por 2T quadrado. Tá certo? Então tá lá, o ΔS é a altura que é 0,8. O gama, né? O G da gravidade é 10, positivo mesmo, 2T quadrado. Tá, então vai ficar assim, ó. T quadrado do o 2 que está dividindo passa multiplicando, não é isso? O 2 que está dividindo passa multiplicando, dividido por 10. Tá, isto vai dar, vamos fazer de cabeça já? 2 vezes 0,8 dá 1,6, dividido por 10 dá 0,16. Tá, 0,16. Tá, e depois raiz de 0,16 vai dar 0,4, né? 0,4. Tá? Lembrando que esse é o tempo só da descida, tá certo? Tá? Só da descida. Então vamos calcular agora o tempo da subida. Professor, vai dar trabalho. Não vai, não. Tá? Não vai, não, porque o tempo da subida é igual, né? Tá? Só a subida. Tá? Então tá lá. O tempo da subida é igual ao tempo da descida, que é 0,4. Tá? 0,4 segundinhos. Tá? E finalmente o ΔT total. ΔT total. Tá certo? O ΔT total, o que que a gente vai fazer? O ΔT total é o tempo da subida mais o tempo da descida. Tá? Que vai dar 0,4 mais 0,4. Eu vou colocar 0,8 já direto aqui, ó. Tá? Para ficar bonitinho, para não ficar muito apertadinho ali, mas é 0,4 mais 0,4. Tá? Subida 0,4, descida mais 0,4. Total 0,8 segundo, tá certo? Vou te dar uma dica extra, preste atenção. Esta dica pode te ajudar em um monte de questão. Tá aqui, ó, a bolinha. É isso. Então pense aqui, ó. Pense aqui, bolinha V0 igual a zero. Então, ó, daí a bolinha caiu uma certa distância, é isso. Passa mais um tempinho, ela já caiu uma distância maior, é isso. Professor, por que ela caiu uma distância maior? Porque a velocidade vai aumentando, né? Isso tem a aceleração da gravidade, se tem a aceleração, a velocidade vai aumentar, tá certo? Então, vai percorrer uma distância maior, porque a velocidade é cada vez maior. Agora uma distância maior, agora uma distância maior e agora uma distância maior, sei lá, até chegar ao solo, vamos dizer assim, né? Tá, professor, onde você está querendo chegar? Calma, vou te mostrar aqui, quer ver? Ó? Olha que intrigante, quer ver? Pense comigo, ó. A formulinha, olha que legal, ó. A formulinha 3, tá? A formulinha 3 lá, ΔS é V0T mais gama por 2T quadrado, não é isso? Olha que interessante, ó. Esta parcelinha aqui do V0 vai embora, não é isso?
vai embora porque V0 igual a zero, zero vezes T é zero. Tá, então fica assim, ó, ΔS, tá? É a aceleração, né, que é o G da gravidade. Aliás, deixa eu já colocar aqui, ó, tá lá, né, a aceleração é o G da gravidade, que eu vou colocar na Terra, tá? Praticamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, já vamos colocar aqui, ó, 10, né, o gama é 10 por 2 vezes T quadrado, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, Paraná, delta S, 10 por 2 dá 5, então tá aqui, ó, delta S é 5T quadrado. Então, preste muita atenção no que eu vou fazer, ó, tá? Eu vou pegar esta formulinha aqui, ó, delta S é 5T quadrado, e vou substituir por T igual a 1 segundo. Certo? Então, tá aqui, ó, tá? Em 1 segundo. Tá? Então, tempo igual a 1 segundinho. Você já vai entender o que vai acontecer aqui. Tá? Então, tá lá, delta S é 5 vezes o tempo, que é 1 ao quadrado. Tá? Isso aqui vai dar 5 metros. Então, tá aqui, ó, tá? Essa primeira distânciazinha aqui, ó, que eu vou chamar de Dzinho, vale 5 metros. Tá certo? Olha o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou aplicar agora esta formulinha para T igual a 2 segundos. Tá? De novo, professor, que onde você está querendo chegar? Já vou te mostrar, ó. Vou pegar esta formulinha e aplicar para 2 segundinhos. Então tá aqui, ó. 5 vezes 2 ao quadrado, tá? Que o tempo ao quadrado, né? Isso, 2 ao quadrado é 4 vezes 5 dá 20. Tá aqui, ó. 20 metros. Então tá aqui, ó. Tá? O cara está na posição 20 metros. Tá certo? Vamos fazer agora para tempo igual a 3. Tempo igual a 3. Então tá aqui, ó. Tá certo? Aliás, deixa eu até colocar mais bonitinho aqui, ó. Tá aqui, ó. 5 metros, né? Tá no desenho lá, tá no desenho, ó. Ele já está nos 5 metros, agora já está no 20. Vamos lá, para tempo igual a 3 segundos, ó. Então tá aqui, ó. Delta S é 5 vezes o tempo, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9 vezes 5 dá 45. Tá? Então está aqui, ó. 45 metros, tá certo? 45 metros. Vamos lá. Tempo igual a 4. Tempo igual a 4. Professor Fiela, aonde você está chegando a chegar? Calma, você já vai ver. Tá aqui, ó. 4 segundinhos. Então, delta S igual a 5 vezes o tempo, que é 4 ao quadrado, não é isso? 4 ao quadrado dá 16, vezes 5 dá 80. Tá aqui, 80 metros. Então, tá lá, já está no 80 metros. E finalmente, último, né? O último, daí você vai ver a conclusão. Tá aqui, agora eu vou aplicar para tempo igual a 5 segundinhos. Então, tá aqui, ó. Delta S é 5, não é isso? Vezes 5 ao quadrado. Tá? 5 ao quadrado é 25, vezes 5 dá 125 metros. Tá? Então, aqui já seria aqui embaixo 125 metros. Ah, professor Fiel, e aí? Aonde você está querendo chegar? Então veja, né, o que eu vou explicar agora. Veja que genial, quer ver? Ó? Vamos colocar em vermelhinho aqui, né? Ó. Peraí, ó, ele não estava no zero? Então olha o desenho lá, ó. Primeira setinha, ó, de 0 para 5, eu vou chamar de Dzinho igual a 5 metros, tá certo? Olha a segunda flechinha, ó. Olha a segunda flechinha. Ele não estava no 5 e foi para o 20? Do 5 para o 20 são 15 metros. Então eu vou chamar de 3Dzinho. Professor Tiana, por que você está chamando de 3Dzinho? Porque é 3 vezes maior. Não era 5? Ele não andou 5, agora é 3 vezes maior 15. Tá? Olha lá, olha lá. A terceira setinha. Deixa eu apagar aqui o gama, né? Ó. Deixa eu apagar o gama para ficar mais limpinho o nosso desenho aqui, ó. Olha que interessante, ó. Tá aqui, ó. Do 20 para o 45. Ele não estava no 20, foi para o 45? Do 20 para o 45. Isto vai dar 25 metros, que é 5Dzinho. Tá certo? 25 metros. Ó, do 45 para o 80. Do 45 para o 80 são 7Dzinho, que dá 35 metros. Tá? E do 80 para o 125 vai dar 9Dzinho, que vai dar 45 metros. Professor, tira aí daí. E daí vocês perceberam o que está acontecendo ali nos desenhos? Tá, vou até colocar de outra cor para chamar a sua atenção. Tá aqui, ó, vamos colocar de verdinho. Olha aqui, ó, olha que interessante, ó.
Aqui ele andou 5 metros, agora ele andou 3 vezes mais, agora ele andou 5 vezes mais, agora ele andou 7 vezes mais, agora 9 vezes mais, depois 11, 13, são os números ímpares, 1, 3, 5, 7, isso aí forma uma PA. Nossa, professor, mas é coincidência? Não é coincidência, é uma característica do move, tá? Em tempos iguais, dá lá, cada um segundinho, ó, tá? Em um segundo, tá lá, em mais um segundinho, mais um segundinho, mais um segundinho, mais um segundinho, em tempos iguais, não precisa ser só um segundo. Tá? Então tem questão de vestibular, Enem ou de prova do seu colégio aí, certo? Que eles exploram esse conhecimento. Daí você sabe quanto que ele andou no primeiro tempo, você sabe que ele vai andar depois. Tá? Então, se ele falar numa questão de queda livre, em um segundo ele andou 5 metros. Quanto é que ele vai andar no próximo segundo? 15, 3 vezes mais. Tá? E quanto é que ele vai andar no próximo um segundo? 5 vezes mais, vai andar 25. A gente já sabe de antemão que ele vai andar. Tá? E vou falar de novo, não precisa ser um segundo. Ele poderia falar nos 2 primeiros segundos. Tá? Quanto que ele vai andar nos próximos dois segundinhos? 3 vezes mais. Em algumas questões você pode matar só com isso, tá certo? Genial essa dica, né? Bom, pessoal, então com isso a gente encerra essa aula de queda livre, lançamento vertical. Lembrando, se você não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever. Curta o vídeo, deixe comentários, deixe sugestões também para a gente poder fazer um canal cada vez mais com a sua cara. E fique aqui comigo, vamos para a próxima aula. Vamos ver agora a parte de espelhos esféricos, aquele mesmo esqueminha. Tá? Questões, teoria, passo a passo, detalhe por detalhe, sem faltar nada. E depois vamos para aquelas questões clássicas, obrigatórias, fundamentais, famosas, para a compreensão total dessa aula. Te aguardo aqui na próxima aula. Até já, um grande abraço.